ela vem de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que para mim o viver é lucro, o viver é Cristo e morrer é lucro. É algo interessante porque, irmãos, a sua morte só vai ser lucro se o seu viver é Cristo. Se você não vive Cristo, a sua morte vai ser um prejuízo na sua vida. A sua morte só vai ser lucro para você se você vive Cristo. Nem todos que têm vida vivem Cristo. Nem todos. Será que nós vivemos Cristo? Será que você vive Cristo se você não vive Cristo? Que Deus tenha piedade enquanto você está vivo. Porque se você não vive Cristo, a sua morte vai ser a pior tristeza da sua alma. E Paulo ele falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O jovem Estevão, quando ele estava pregando o evangelho do reino, a Bíblia diz que os que iam ao contramão do que Estevão pregava, a Bíblia diz que eles não resistiram pelo Espírito que Estevão falava. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão era um jovem cheio do poder de Deus. Estevão era um jovem cheio da unção de Deus. E quando Estevão pregava, Estevão não falava com as suas próprias palavras. Estevão não falava de si mesmo. Estevão não falava de uma reunião, de uma placa denominacional, não. Estevão pregava Cristo. Estevão pregava Cristo não no conhecimento humano, mas ele pregava Cristo no conhecimento do Espírito. Ele pregava no Espírito. E as pessoas não resistiam ao Espírito pelo qual Estevão falava. O que foi que fizeram com o jovem Estevão, irmãos? Pegaram pedras e lançaram contra o jovem Estevão. A Bíblia diz que Estevão, ele morreu. E ele a sua morte foi morte de apedrejamento. Estevão morreu apedrejado. Mas o interessante é que quando Estevão estava morrendo, a Bíblia diz que ele viu Jesus à direita de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ou seja, o jovem Estevão, quando estava vivo, Estevão vivia Cristo. E quando Estevão morreu, ele viu a glória de Deus. A morte de Estevão foi lucro para Estevão, porque a sua vida era Cristo. O pior engano de um jovem cristão, o pior engano de um jovem que serve ao Senhor, que acha que serve ao Senhor, é quando ele acha que está enganando ao pastor. Se você peca escondido, você está marcando a sua própria alma. Você está se condenando. Você não está enganando a pastor, você não está enganando a pregador, você não está enganando o pai, você não está enganando sua mãe, você está enganando a você mesmo. Você está sendo enganado por você mesmo. Você está usando uma arma para se machucar. Você está usando a espada para ferir a você mesmo. Tudo que você pode fazer em oculto, você não é o cara, você não é o esperto, você sabe, não, você está se prejudicando. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos em Filipos, capítulo 1, verso 21. O apóstolo Paulo está dizendo, pessoal, viva Cristo. Porque se vocês não viver Cristo, a sua morte não vai ser lucro para vocês. E o viver Cristo é muitas das vezes aonde ninguém nos vê. Não é neste momento. Aqui é um quartel que nós nos reunimos para adorar, para exaltar, para glorificar o Senhor. Mas o viver Cristo é aonde ninguém vê você. Você pode estar vivo, você pode ter uma Bíblia bonita, você pode ter uma raiz na igreja, você pode ter ministério na igreja, você pode liderar grupos na igreja, mas você não viver Cristo, a sua morte para você nunca vai ser lucro. Todos nós que aqui estamos, independente de títulos, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para ser julgados segundo as obras que temos feito por meio do corpo, seja ela boas ou ruins. Deus, quando me julgar, Deus não vai te chamar, vou chamar o evangelista Emerson, vou chamar o pastor Marco, vou chamar o missionário Elias. Deus não vai usar título, irmão. Isso aqui é para nós, é uma questão de organização. Deus vai julgar a sua alma. Deus não vai julgar o seu carro. Deus vai julgar a sua alma. Deus vai julgar a minha alma. E o interessante é que nós temos que perceber isso, que às vezes nós deixamos de tratar com nós mesmos e ficamos observando o erro de outras pessoas, e quantas vezes o diabo está destruindo a nossa própria vida e nós não percebemos, porque só temos tempo de olhar para a vida do outro. Eu quero te fazer uma pergunta.
Eu não quero perguntar se você é formado, eu não quero perguntar qual é o semestre da sua faculdade, eu não quero perguntar se você tem roupas suficientes no seu guarda-roupa para ir a uma boa festa, eu não quero perguntar qual foi a última vez que você foi ao cinema, eu não quero perguntar qual foi o último livro que você leu, não é isso que eu quero perguntar para você, mas eu quero perguntar para você algo muito interessante: você vive Cristo? Se você não vive Cristo, a sua morte não vai ser boa. O apóstolo Paulo, ele teve essa confiança. Ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o sinal de uma geração que faz a diferença. Uma geração que faz a diferença não é uma geração gritante. Uma geração que faz a diferença não é uma geração agitada. Uma geração que faz a diferença não é simplesmente usar uma camisa com o nome Jesus ou colocar uma faixa no carro, propriedade exclusiva de Jesus. Uma geração que faz a diferença não é ter uma coleção de Bíblia em casa. Uma geração que faz a diferença é a geração que vive Cristo no trabalho, que vive Cristo na vizinhança, que vive Cristo na família, que vive Cristo na faculdade, que vive Cristo em qualquer outro lugar. É aquela geração que diz para mim: em qualquer lugar que o Senhor me levar, o meu viver é Cristo e o meu morrer não será tristeza, porque eu vou ver a glória de Deus. A morte para mim será um lucro. Essa é a geração que faz a diferença. Esse é o sinal da geração que faz a diferença. É a geração que vive Cristo. Para nós, irmãos, o dever que nós temos, a responsabilidade é viver Cristo, para que a minha morte, para que a sua morte se torne lucro. O viver Cristo não impede você de jogar uma bola. O viver Cristo não impede você de surfar. O viver Cristo não impede você de dar uma raia na boca do rio. O viver Cristo não impede você de brincar de videogame e outras coisas mais. Não é isso. Não quero ser radical com você. Eu tenho videogame, nunca mais brinquei com o meu videogame porque questão de tempo, o tempo ficou estreito e quando o tempo aperta a gente faz prioridades. E dentro das prioridades o videogame não era tanta prioridade assim, sabe? Tentei surfar, mas não deu. Toda hora que eu ficava em pé na prancha eu caía, eu desisti. Esse negócio é para filho de barão que não tem tempo para, sabe, não vai trabalhar, só vai para praia surfar, então eu desisti. Eu não estou dizendo esporte é saúde, saúde também é vida para o corpo. Eu não estou dizendo que a gente não pode, sabe, brincar, não pode se divertir, não pode ir ao teatro, não pode ir ao cinema. Mas eu quero dizer, vá ao teatro, vá ao cinema, mas vá sendo Cristo, pequeno Cristo. A palavra cristão quer dizer isso, pequenos Cristo. E nosso viver tem que ser Cristo, para que o nosso morrer se torne lucro. Porque enquanto a vida é esperança, mas após a morte, está lá em Hebreus 9:27, segue-se o juízo. O primeiro sinal de uma geração que faz a diferença, que o apóstolo Paulo apresenta para nós na epístola aos irmãos de Filipe, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, é a geração que faz a diferença. O primeiro sinal é viver Cristo. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5. Qual é o primeiro sinal da geração que faz a diferença? Vive Cristo. Viver Cristo, diga viver Cristo. Viver Cristo. É o primeiro sinal da geração que faz a diferença. O segundo sinal da geração que faz a diferença, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós esta maneira de pensar, que houve também em Cristo Jesus. O segundo sinal, em outras versões tem, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O segundo sinal da geração, sendo que o primeiro sinal da geração que faz a diferença é viver Cristo, o segundo sinal da geração que faz a diferença é que Cristo é o pensamento dessa geração. A Bíblia diz de sorte, irmãos. Às vezes eu viajo no tempo, porque hoje nós temos a Bíblia toda organizada, mas naquela época o negócio era escasso. Às vezes eu brinco com o Antônio, e digo: Antônio, imagine a carta do apóstolo Paulo chegando aos irmãos em Corinto, e aí o líder daquela igreja pegava aquela carta, naquele silêncio maior. Todo mundo queria ver o que estava escrito na carta que o apóstolo Paulo enviou para os irmãos em Corinto. Ele não tinha a estrutura que nós temos, microfone, caixa de som, sabe? E eu fico meditando essa carta chegando aos irmãos, aos filipenses, e essa carta sendo lida para aqueles irmãos em Filipe. E os irmãos atentos ouvindo a mensagem que estava naquela carta, sendo que foi uma carta escrita por um homem, mas aqueles irmãos tinham convicção que era um homem de Deus. Então eles não entendiam que era algo de Paulo, ele entendia: Deus mandou uma carta para nós. Então vamos dar atenção à carta, vamos focar nessa carta. Essa carta tem uma visão importante para nós.
E imagine aqueles irmãos em Filipenses e Filipos ouvindo aquela mensagem. Olha, de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Imagine uma geração que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo, e após ele vai discorrendo que, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Irmão, Jesus Cristo sendo Deus, ele não teve por usurpação, ele não teve essa ousadia de ser igual a Deus, ele se humilhou. Irmão, só o fato de Jesus assumir a natureza humana é uma humilhação para Deus. Só ficar limitado à matéria humana, ele se humilhou assumindo a natureza humana. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E às vezes, irmãos, nos sentimos deuses porque pregamos, nos sentimos deuses porque temos um carro, porque temos uma casa, nos sentimos deuses. E essa questão de se sentir Deus, ela, infelizmente, ela é uma realidade até no meio da fé, entre os domésticos da fé. Às vezes você vê um casamento que, na verdade, o casamento de cá, o sexo masculino de cá, só se casou com o sexo feminino de cá, porque o relógio de marca de cá entrou em contato com outro relógio de marca. Na verdade, é um casamento financeiro. Na verdade, é uma junção de valores. Não é o valor do espírito, é um valor que me traga comodidade. Olha, ele não é homem de Deus, ele é um cara carnal, ele não tem compromisso com o evangelho do reino, mas ele vai trazer um futuro promissor para mim. Ele tem um bom emprego, ele gosta de estudar. Deus não está querendo te dar um canudo, Deus quer salvar a minha alma e a sua alma. Precisamos entender isso. Precisamos focar nisso. Ou você acha que é uma coincidência no meio da fé, os valores financeiros superando direção divina, e pessoas têm se atrapalhado na trajetória cristã porque tem se precipitado, não tem pedido direção a Deus, não ora mais pela namorada, não ora mais para Deus dar um namorado, não ora, a oração não é mais critério.